Então, esse último painel será sobre o MIT Technology Review, que é a maior publicação de tecnologia e negócios do mundo. Então, eu gostaria de chamar aqui no palco André Miceli e Rafael Coimbra, para a gente finalizar essa sessão. Palmas para eles, pessoal, por favor. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só projetar aqui. Pessoal, meu nome é Rafael Coimbra, estou aqui com o André Miceli. Vou fazer aqui uma provocação a vocês que nos aguardaram até tarde. E, na sequência, eu vou bater um papo com o André sobre essas provocações que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu queria começar com uma pergunta, que é a seguinte: a gente está num evento aqui de cripto, e eu pergunto a vocês, se o mundo cripto é tão bom, por que ele não é tão popular quanto deveria ser? Por que a gente não tem hoje uma moeda universal? Por que a gente não tem hoje NFTs circulando pelo mundo inteiro? Por que a gente não tem Web3, DAOs, etc, etc, etc? Pensem, a gente não precisa responder, mas é uma provocação que eu faço para vocês. E eu acho que parte dessa não conquista ainda, ela vem de uma falsa percepção de como funciona o nosso cérebro. Nós que curtimos tecnologia, que somos entusiastas, a gente tende a achar que somos racionais demais. E o Kahneman, aliás, tem um livro, ele é prêmio Nobel, tem um livro dele ali, já vi, recomendo que vocês comprem, Sistema 1 e Sistema 2. O Kahneman traz uma proposta que é a seguinte: olha, a gente acha que a gente é racional, que a gente para pensar, e, na verdade, a gente funciona muito mais no piloto automático, muito mais na emoção, no instinto, na velocidade, do que, obrigatoriamente, um pensamento racional. E eu queria trazer esse conceito para que a gente refletisse sobre dinheiro virtual, comparando com o mundo tradicional, que seria essa transição, dentro desse conceito. O Harari, filósofo, historiador, ele tem uma definição de dinheiro curtinha que eu queria que vocês prestassem atenção. Money is not just coins or banknotes or gold. Money is basically trust. Anything can be used as money, provided people trust it. And the value of money depends on our trust, not on the actual worth of the material from which money is made. Money is, in fact, the most universal and most efficient system of mutual trust ever devised. Even people who do not believe in the same God and do not obey the same government are more than willing to use the same money. Veja, a gente levou milhares de anos para construir uma coisa chamada confiança em cima de algo que não passa, muitas vezes, de um pedaço de papel ou de uma moedinha de cobre. O valor do dinheiro não está ali, no produto em si. Tem uma cena do Narcos que mostra muito bem isso, que o Harari falou. Dizem que o Pablo Escobar, narcotraficante, ele tinha casas espalhadas por vários lugares. E essa é uma cena da série Netflix, em que ele chega, ele está já fugindo da polícia, a filha dele está passando frio, e ele tinha nesses bunkers espalhados dinheiros guardados. E reza a lenda que o Escobar pega ali $1 milhão e queima. Porque naquele momento ali, esse $1 milhão não fazia o menor sentido enquanto o valor do dinheiro em si. Ele só servia para aquecer a filha dele. Logo, a primeira provocação que eu faço com vocês aqui é: será que a gente não está obcecado, nós que gostamos de tecnologia, por um tecnosolucionismo? Ou seja, a gente achar que todo mundo vai acreditar que existe valor na tecnologia, que a tecnologia é boa e todo mundo vai migrar para uma cripto tal ou uma Web3 de alguma maneira? Será que esse processo é imediato, ele é tão racional? Eu não acredito que seja.
E a provocação aqui é a gente tentar pensar como embalar o discurso tecnológico num viés de marketing, de comunicação, de psicologia, de emoção. Tirar um pouco a razão, porque a razão, vocês não precisam me convencer que funciona bem o mundo digital. Logo, a primeira palavra que eu acho que a gente tem que trabalhar aqui é como a gente vai embalar esse novo mundo, fazendo com que quem está do outro lado confie naquele sistema. Quando eu falo para alguém termos que a pessoa ali não conhece, e quando eu comparo esse sistema, eu falo, é distribuído e descentralizado. Se você perder sua carteira digital, não tem saque para você ligar. Concorda que a pessoa que não está por dentro, não é racional, ela vai ter uma aversão ao risco, e o Kahneman também coloca a aversão ao risco como um viés nosso psicológico muito importante? O desafio aqui é fazer com que pessoas comuns, eu estou falando aqui em escala, tá, gente? Confiem nessa tecnologia tão boa quanto a gente acha que é. Segundo desafio, tem que ter utilidade. Como eu estava mostrando ali no exemplo do Pablo Escobar, não adianta você guardar qualquer ativo digital porque ele em si não tem valor, ele é um código de programação. Será que a gente não tem como convencer alguém que aquele bem digital ele tem uma utilidade física, material? O desafio de tornar inteligível, e aqui tem a ver com comunicação, tem a ver com marketing. Quando eu uso termos que as pessoas não conhecem, quando eu chego para minha mãe e falo de blockchain, de mineração, de prova de conceito, ela não entende isso, e no momento em que ela não entende isso, ela não confia. É algo muito humano, muito emocional, e isso acontece o tempo inteiro no nosso mundo, que está se tornando cada vez mais complexo. Minha mãe não entende, ou ela vai até entender, mas ela terá dificuldade maior de achar que um token não fungível faz sentido na vida dela. Será que a gente não tem que explicar melhor para quem está do outro lado o mundo cripto? Temos o desafio de comunidade. Todo mundo gosta, o ser humano gosta de estar onde está todo mundo. A gente está aqui no momento reunido, isso faz parte da nossa natureza humana. Se a gente pegar as grandes plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, por que está todo mundo lá? Porque está todo mundo lá. Se a gente tiver uma fragmentação do mundo cripto, isso vai dificultar a formação de uma base social em cima daquela tecnologia. Quando eu comecei a estudar cripto, alguns anos atrás, você tinha ali, sei lá, dezenas de criptomoedas. A última vez, agora, há poucos dias que eu fui olhar, tinha dezenas de milhares de criptomoedas. Será que essa fragmentação, todo mundo querendo criar o seu ativo, o seu mundo, a sua plataforma, o seu protocolo, não vai dificultar a migração para um ambiente comum? Outra coisa para a gente pensar são os intermediários. O mundo cripto vem com uma promessa muito forte de desintermediar. Então, o banco é uma estrutura que está ali no meio e a gente vai fazer com que tudo rode no tecnosolucionismo das máquinas. Será que alguém não está cobrando algum FII, alguma taxa, via corretagem, via mineração, via seja lá o que for? Como é que a gente, de fato, consegue eliminar o intermediário ou que a gente mostre que o intermediário digital tem mais valor que o intermediário físico, no caso aqui um banco ou um banco central? Como a gente convence alguém? Porque esse intermediário ainda existe. Não estamos ainda no momento em que podemos eliminar esses intermediários. E isso tende a ficar cada vez mais invisível. Quando a gente entrar numa era agora, Open Banking, Open Finance, Embedded Banking as a Service, o dinheiro ele vai deixar cada vez mais de ter a aparência material como moeda e espécie, ou seja lá o que estiver aparecendo na sua carteira digital lá de cripto, e ele vai se tornar cada vez mais função. Ele vai estar integrado a comércio, a tudo que a gente está fazendo, à internet das coisas, ao metaverso, e a percepção do cérebro vai mudar, porque você não vai mais olhar para um banco, ou para uma corretora, ou para uma carteira. Você simplesmente vai executar transações de maneira que eu estou chamando aqui de invisível, e de maneira intermediada por algoritmos.
Aqui também vale a gente refletir sobre a racionalidade. O algoritmo vai entender mais da gente do que a gente mesmo, logo ele vai poder mexer com as nossas emoções e você, ou o consumidor do outro lado, está achando que está adotando uma medida racional, quando na verdade ele está sendo movido por uma paixão, por uma emoção, mas que teve uma análise de dados pela base. E de repente aparecem sugestões, aparecem investimentos, aparecem criptos, e você está tomando decisões achando que está sendo racional, quando na verdade está sendo influenciado por um algoritmo baseado em emoção. O outro aspecto que a gente tem que parar para pensar está tudo mais rápido. De novo 5G, de novo internet das coisas. O imediatismo vai fazer com que nossa tendência seja de tomar decisões no sistema 1 do Kahneman que eu estava conversando com vocês, ou seja, decisões cada vez mais impulsivas, mais emocionais. Aquele one-click button da Amazon, que você já deixou pré-cadastrado ali, apertou um botão, já comprou, isso vai acontecer de uma maneira absurdamente mais veloz. Você vai olhar para uma câmera e pagou. Então, essa intermediação invisível e imediata vai nos tender a agir também de maneira mais impulsiva e não racional. E, por fim, eu chamo a atenção para a economia da atenção, porque é um desafio também nosso, de quem é entusiasta do mundo cripto, conquistar a atenção do consumidor numa jornada totalmente fragmentada, em que você está no celular, daqui a pouco você vai para o laptop, daqui a pouco você vai para os seus óculos. Como é que você, no meio dessa jornada, captura a atenção da pessoa e faça com que ela enxergue valor no seu ativo digital invisível? Logo, para concluir, eu queria agora fazer a provocação para o André aqui, mas insistir que talvez o grande nosso desafio aqui, mais do que o tecnológico, porque isso é uma questão de tempo, a gente refinar cada vez mais sistemas que são funcionais, bons e vão ser melhores do que um papel, moeda. Mais do que isso, eu acho que o desafio nosso aqui, psicologicamente falando, enquanto sociedade e comunidade, para quem é do mundo cripto, é construir uma nova narrativa em cima de ativos digitais. É convencer uma grande parcela da população que aquilo faz sentido, que aquilo é confiável, que aquilo tem um valor. E fazer essa migração histórica não é fácil, porque a gente vem de muitos anos de confiança no sistema de intermediação que alguém está te garantindo. Logo, em resumo aqui, e eu vou passar a bola aqui para conversar com o André, como é que a gente vai construir esse mundo? Como é que a gente vai chamar a atenção de quem está do outro lado e fazer com que essa tecnologia tão maravilhosa seja aceita por quem está lá? André, já jogo a pergunta para você. Bom, Rafa, primeiro, boa noite a todos, boa noite, Rossial, também. Vamos falar sobre quais são os gatilhos pelo outro lado. Você falou sobre várias questões que, de alguma maneira, podem ser explicações pelas quais as criptos não atingiram, pelo menos não até o momento, e certamente não até o momento. A gente vai falar também sobre a atuação dos bancos centrais nesse processo, e vai falar sobre o caminho até que as criptos atinjam aquilo que a gente imaginou lá no início, ainda imagina que vai acontecer. O que a gente está discutindo é o time frame dessa história toda. Primeiro, eu vou dividir duas questões em relação à confiança. A primeira é enxergar o blockchain como um implementador dessa relação de confiança entre os seres humanos e um implementador que diminui os custos de operação e faz com que um pedaço até então fora desse jogo possa participar dele. Você falou do Harari, e eu acho que ele é uma excelente fonte para que a gente entenda os ímpetos que movem os seres humanos diante dos negócios, a relação com os conceitos tribais e a parte daquilo que às vezes habita o nosso sistema límbico, né? As nossas motivações mais primordiais. A confiança estava, num primeiro momento, associada, quando a gente olha para as relações comerciais, àquele fio do bigode, né? As pracinhas das negociações que eram feitas entre as pessoas, o fiado que se pegava, onde um lado acredita que quem pegou fiado vai pagar
no final do mês, e o outro lado também acredita que vai ser cobrado de forma justa. E ali, a visão que cada um tem, o que cada um desperta da sociedade, do seu entorno, é um ativo importante. O quanto você tem o crédito daquele grupo do qual você faz parte. Evidentemente, à medida que as relações comerciais foram se expandindo, e ali talvez as grandes navegações sejam o grande marco desse processo, a humanidade precisou depositar a confiança das relações comerciais em elementos externos. E aí a gente tem uma ascensão do sistema legal, do sistema financeiro tradicional, os grandes bancos, o crédito, a coroa dos países, enfim, as instituições que garantiam que essa relação comercial ia ser feita com a lisura necessária. À medida que o tempo foi passando, esse processo de se fazer valer das grandes instituições para que as relações comerciais fossem de fato estabelecidas e cumpridas, foi ficando muito caro. A gente foi inserindo elementos, o crédito, a tecnologia, o cartão, pequenos movimentos e grandes manobras para que essas relações fossem estabelecidas. E esse custo de operação foi alijando um pedaço dos seres humanos do processo comercial tradicional. Quando a gente enxerga no blockchain um modelo que implementa contratos inteligentes, que tira parte desses intermediários, muito embora a gente já entendeu também que a gente vai continuar precisando, pelo menos por algum tempo, dos grandes bancos, eventualmente até de cartórios que vão se fazer valer do uso dessa tecnologia e vão continuar representando uma ponta de credibilidade no processo, mas a operação em si vai ficar muito mais barata. E aí, quando a operação fica mais barata, a gente consegue colocar mais gente e consegue dar agilidade a essas relações comerciais. Então, a gente pode enxergar o blockchain como uma terceira etapa da relação de confiança que se estabelece entre as pessoas. E isso tem diversos gatilhos mentais. A gente vai falar sobre eles à medida que a nossa conversa for evoluindo, mas eu queria abrir falando de um contraponto, né? Você falou de alguns impedimentos, e são impedimentos que a gente precisa tratar para que tanto o blockchain quanto as criptomoedas atinjam aquilo que a gente espera que eles atinjam todo o seu potencial de impacto na humanidade e de negócios. Todo mundo que está aqui está envolvido em alguma instância com blockchain, com as criptomoedas, e precisa se fazer valer desses gatilhos mentais para despertar a confiança necessária para que as pessoas estejam dispostas a confiar nas corretoras, confiar nos elementos digitais, para que eles tenham o valor que a gente imagina. Antes de eu entrar nas estratégias mentais, queria a sua visão, André, de um mundo que a gente viu nos últimos 10, 15 anos um movimento muito forte, de baixo para cima, né, dos movimentos de descentralização e desse mundo cripto, do qual conversamos aqui, mas, recentemente, as grandes instituições, os grandes intermediários, os grandes bancos e bancos centrais, inclusive, entendendo que esse é um caminho quase que sem volta, se valendo dessa tecnologia e embalando essas tecnologias de uma maneira oficial. Portanto, voltando aqui ao tema que eu estou trazendo, um dos pilares, que é da confiança. Você acha que o modelo tradicional vai embalar de uma forma tão mais atraente, confiável, eficiente, que acabe impedindo a aceleração desse mundo? Ou você acha que não, eles não vão conseguir? Ou que vai ter um meio termo e vão conviver esses dois ecossistemas? Acho que a gente vai ter um movimento de fusão, Rafa. Não vejo as criptomoedas elas ganharem a escala que elas podem ganhar sem que haja a participação de alguns desses elementos. Primeiro, por uma questão legal. A gente tem visto os bancos centrais agora fazendo, assumindo que as cripto existem, na prática fazendo implementações das moedas locais, mas implementações que dão o aspecto digital que as criptos carregam entre si. Sobre as moedas em si, as outras criptomoedas que vão sendo disponibilizadas para as pessoas,
esse vai ser um caminho um pouco mais sinuoso. A gente vai ter ali muitas curvas até que essa confiança seja despertada. Mas os grandes bancos, pelo menos num primeiro momento, de alguma forma, vão se fazer valer para participar do jogo. Pega aqui. Alô, alô? Aí. Eu acho legal essa questão que tu falou de várias moedas, porque a gente vê uma possibilidade nova de novos segmentos. É claro, volta para aquilo que tu falou de um monte de moeda, muita moeda. Só que volta a possibilidade de segmentos, Soya Coin, várias outras coins que podem ser criadas em segmentos diferentes. Isso, para seja o produtor, qualquer que seja, ele começa a conseguir sair do mercado local e ir para o mercado global e conseguir concorrer, porque agora ele tem o próprio criptativo dele. Essa é a parte linda, a parte boa, porque ele está dizendo, olha, me dá Bitcoin que eu te dou a minha moeda, e com a minha moeda eu garanto ela, porque ela está garantida na produção de milho, porque ela está garantida na produção de algodão. Então a gente está vendo novos tokens surgindo no mercado, porém ele começa a ficar mais fácil e tira um pouco antes o que era só banco, era tudo só via banco. Então, voltando lá no passado, o meu avô lá no Ceará, ele tinha uma vendinha e ele anotava o que as pessoas consumiam durante o mês na vendinha dele, para no final do mês ele pegar o saco de algodão ou aquela quantidade de castanha de caju para abater da dívida. A gente está vendo isso agora via blockchain, tokenizado. Não é mais a planilha no caderninho que minha mãe anotava. Agora é na blockchain. Agora é um token do produtor de algodão, do produtor de milho. Isso eu acho muito bom, porque bota o produtor local usando a tecnologia que a gente tem global. Qual a parte que eu acho ruim? Mais um token no mercado, mais uma moeda no mercado. Então, é legal a gente ter várias, mas também é preocupante para aquilo que tu falou, Rafa. Vem cá, e quem garante essa moeda? Qual é a garantia que tem? Como é que ela foi emitida? Eu acho muito legal os usuários que estão olhando justamente enxergar isso e ver essa possibilidade, que às vezes não é só mais uma moeda, e sim uma possibilidade. E os bancos, onde eles vão entrar nisso, talvez, o regulador vai dizer o seguinte: o emissor agora tem que ser alguém autorizado pela CVM, o emissor agora tem que ser alguém que tem um controle estatal, aonde a gente está olhando o que está acontecendo. Porém, por ser em blockchain, habilita, de repente, alguém que seja lá de Manaus, ser o gestor da moeda do cacau, ou alguém lá do Ceará ser o gestor da moeda do algodão. Então, eu acho que a descentralização nisso tem um poder muito maior. Mas eu ainda estou preocupado com aquilo que tu falou. Muita moeda no mercado. Eu acho que essa fragmentação, né, ela cria-se... Estou pensando, tá, gente? O exercício que eu estou aqui fazendo com vocês, em conjunto, é se a gente que está dentro não está tão obcecado pela tecnologia que acha que alguém racionalmente do outro lado vai falar, pô, como é que essa pessoa não enxerga que isso aqui é tão bom? Então, eu acho que eu estou trazendo aqui alguns componentes para a gente pensar em conjunto de marketing mesmo. Aí, André, passando a bola aqui para o seu lado, você fala muito, por exemplo, de amor, dinheiro e glória. Como é que a gente constrói comunidades? Como é que a gente faz essas convergências acontecerem para que talvez a gente, em algum momento, saia desse Big Bang e vá para não vou dizer um Big Crunch, mas talvez ali dê uma refinada e comece a trabalhar com um universo um pouco mais restrito, sem, né, minar tudo, mas que você tenha grandes segmentos de enxergar valor. Pegando o ponto do amor, dinheiro e glória, amor, dinheiro e glória são os drivers de engajamento para absolutamente tudo. A gente se envolve em ações nas redes sociais, a gente se relaciona com marcas, a gente fica fiel a determinadas escolhas, ou porque elas despertam elementos que são sentimentais. Então, as love brands, elas têm diferenciais competitivos importantes, tanto para vender quanto para contratar, justamente porque elas são capazes de despertar esse sentimento positivo nas pessoas. Ou existe um engajamento
motivado por uma decisão financeira, aqueles 10 chequezinhos que você recebe no restaurante para comer a 11ª de graça, é uma vantagem financeira que o restaurante te dá para você estar engajado com aquele lugar. Ou por status, amor, dinheiro e glória. A gente toma algumas decisões, a gente posta nas redes sociais, a gente compra cripto eventualmente para dizer dentro da nossa comunidade que faz parte de um movimento que dá status. Amor, dinheiro e glória são questões fundamentais. Dito isso, existem outros elementos que são fundamentais para que as cripto ganhem escala e elas sejam compradas, elas sejam transacionadas, que tem muito a ver com a cultura local. O risco percebido, a propensão a esse risco, apostadores são clientes em potencial das criptos. Pessoas que lidam com essa relação de perda são naturalmente early adopters de criptomoedas, porque tem uma percepção de perda e ganho que é diferente de pessoas que são mais conservadoras em relação ao dinheiro. Então, as ameaças de segurança, as questões locais, a facilidade de uso, o quanto é difícil comprar uma cripto, montar uma carteira, todo o processo que é necessário passar para que uma pessoa possa transacionar as criptomoedas, ele precisa ser percebido como um processo fácil. Aí é um outro gatilho mental que a gente precisa sobrepassar para que as cripto ganhem escalas. Vocês acham que dentro desse tema que eu estou trazendo aqui, central da confiança, eu sempre acho que a gente vai acabar caindo num paradoxo, né? Porque se você não tem regulação nenhuma, né, aquela utopia da descentralização de distribuição, e a tecnologia vai resolver tudo por si só, ela, na minha avaliação, é um pouco frágil, e a gente vê alguns movimentos, não só os que o André estava comentando aqui, das CDBCs, né, das moedas digitais dos bancos centrais, mas também há ali uma tentativa, aqui no Brasil a gente está vivendo isso, de uma mínima regulamentação. Vocês acham que essa mínima regulamentação traz um pouco de confiança sem estrangular a inovação do mundo cripto? A regulamentação atual, ao projeto de lei atual que existe, para mim, é horrível, péssimo. Quem fez sem estudar o mercado. Não escutou a ponta que usa, escutou talvez 2 corretoras, onde você tem um lobista de um lado e um lobista do outro, tentando puxar a sardinha para o lado dele. Então, esquecendo de olhar primeiro a necessidade, esquecendo de olhar o usuário final. O que tu disse, não pode ser bang bang isso aqui. Tem que existir uma regulamentação mínima para proteger o investidor que compra, para proteger o ator ruim que está dando um golpe. A gente tem que ter algo mínimo ali para proteger. O que eu acho que falta é os nossos reguladores, os nossos legisladores, precisam primeiro ser educados, para não falar blockchain, para não falar cleptomoeda, para não falar Bitcoin. Então, esses caras precisam ser educados primeiro. A gente não pode viver numa anarquia total de forma nenhuma, eu sou contra. É uma tecnologia extremamente poderosa, extremamente, eu fui vítima dessa tecnologia, então eu não acho que ela tem que ser livre, tem que existir. Mas eu acho que primeiro a gente seguir modelos de sandbox, trazer áreas para dentro desse sandbox, para poder estudar dentro desse sandbox o que é que tem que ser feito e principalmente trazer as áreas, trazer as universidades, trazer os estudantes, trazer um corpo docente, porque é assim que faz. Não simplesmente pegar meia dúzia de economistas, juntar com meia dúzia de funcionário público e falar, vamos fazer uma regulamentação. Eu duvido que foram perguntar para um professor de universidade, ou não para várias universidades, o que tem que ser feito. Então, uma regulamentação mínima, ótimo. Para o investidor que quer investir numa startup no Brasil, ele se sente mais protegido, então ele pode pôr o dinheiro ali dentro. A pessoa que está desenvolvendo se sente mais protegida. Olha o exemplo que aconteceu agora. O desenvolvedor foi preso porque ele criou um código aberto, porque não tem uma regulamentação. Então, eu acho que regulamentação mínima, regras declaradas e muito bem feitas, legal. E um sandbox decente. Eu acho que a gente ainda vai demorar muito tempo para que o legislador
esteja educado sobre isso. A gente viu nos Estados Unidos aquela conversa bizarra com o Zuckerberg, onde ele foi questionado sobre qual o modelo de monetização do Facebook. Então, a gente não está falando de criptomoedas, a gente está falando da rede social mais popular do mundo. Então, imaginar que esse processo vai chegar no médio prazo no Brasil, me parece que a gente vai ter um custo de oportunidade muito alto. Porque se essa for a condição para que as coisas de fato aconteçam, enfim, acho que a gente vai perder esse bonde. É claro que, por outro lado, a gente não tem muito o que fazer sem que haja algum tipo de regulação. A gente não vai ter aquele modelo subversivo, quase anárquico, que foi anunciado, pelo menos num primeiro momento, que a gente viu tanta discussão sobre de que maneira as cripto ganhariam o mundo. Esse modelo também não vai acontecer. Então a gente precisa ajudar nesse processo de educação para que o legislador seja capaz de fazê-lo com mais qualidade. Não tem muito jeito. A sociedade civil tem que participar do processo. Eles têm ouvido muito. A gente, enquanto o MIT Technology Review já participou de mais de uma tomada do governo nesse sentido. A gente tem pessoas como, por exemplo, o Gustavo Montesano, que é presidente do BNDES, e tem uma visão muito associada ao mundo das startups e das criptomoedas, que é um colunista da MIT Technology Review. Então, essas coisas estão começando, mas a gente precisa levar esse conteúdo para as pessoas. André, deixa eu só colocar um negócio. Realmente teve uma evolução. Porque a primeira audiência pública era comparando criptomoeda com milhas aéreas. Que foi lá em 2015, e nessa audiência eu fui o primeiro cara a pisar lá em Brasília para falar. Quando eu escutei aquilo de milha aérea com criptomoeda, eu falei, meu, cara, o que vocês estão falando? Não tem a ver uma nada. Daqui a pouco vamos chamar o cara do Vale Refeição aqui também, para falar sobre isso. Já é uma galera melhor. E agora, de novo, eu canso de dar os parabéns para o Roberto Campos Neto, do Banco Central. Eu acho que o que ele trouxe para o Banco Central abriu os olhos dos nossos reguladores para também olhar para a área de blockchain e também para olhar de criptomoeda. Vou seguir na provocação, que a gente está falando aqui de órgãos reguladores e altas instâncias. Então, o que a gente está notando aqui é que já há uma dificuldade, que eu estava comentando aqui na apresentação inicial, de um entendimento de quem legisla. Mas, agora eu quero colocar mais lenha na fogueira e perguntar para vocês se nesse processo de educação digital, alfabetização digital, digamos assim, não entra também o papel dos executivos, das CEOs e dos CEOs e dos C-levels. A gente estava aqui agora há pouco, né, André, conversando numa outra mesa sobre educação, e eu sou do time que acho que nada vai cair do céu, metaverso, Web3, etc. e tal. Se a gente não construir, ele não vai existir. E ele é construído parte pelos legisladores e parte pelas empresas. Vocês não acham também que está na hora do mundo executivo se dedicar um pouco mais sobre esse tema, entender mais, se educar, se alfabetizar, para que a partir disso coloque dinheiro, coloque esforço, coloque planejamento estratégico e construa esse mundo que precisa ainda ser... Eu acho que a gente está no início ainda de uma longa caminhada. Vocês acham isso? Por favor. Eu acho que a gente está em 1995, né? Da época da internet. A gente está só começando. Os desafios que vão vir são grandes, assim como as oportunidades que estão surgindo, são gigantescas. E sim, está correto. Cabe nós que estamos no mercado, cabe os executivos que estão no mercado, pegar na mão, ir lá e explicar para o regulador. Tem uma coisa que, infelizmente, Rafa, não acontece no Brasil. A gente está vendo o mundo, os caras de blockchain, no clube do Bolinha. A gente tem o clube do Bolinha 1, clube do Bolinha 2, clube do Bolinha 3. E não entenderam que se não estiverem junto no mesmo barco, a gente vai ficar 10 anos tentando evoluir. Então, eu acho que o que falta no Brasil vamos nos juntar para dar inteligência aos nossos reguladores a fazer bem feito.
A gente está vendo duas empresas, duas exchanges gigantescas, fazendo lobby uma contra a outra, um batendo no outro. Não adianta, se você não educar o cara que vai fazer a lei, não vai adiantar nada. Então eu acho que o maior culpado de uma lei mal feita somos nós, empresas, que não educamos os caras que vão fazer a lei. Então eu acho que precisa a gente melhorar isso. Eu concordo. Quando eu me refiro à sociedade civil, evidentemente, o mercado corporativo tem um papel fundamental, porque tem dinheiro para, de alguma maneira, fazer com que essa mensagem chegue. Ou a gente vai imaginar a sociedade formando grupos que possam criar representatividade, uma representatividade que seja grande o suficiente para que esses grupos sejam ouvidos. Evidentemente, nessas consultas públicas, um pouco disso acontece, mas as grandes empresas são fundamentais. A questão é que, para que as grandes empresas tenham interesse nesse processo, elas vão ter que ganhar com isso. E aí o que vai acabar acontecendo é as coisas mudarem para continuarem como sempre foram. A gente vai ver os grandes bancos tendo esse tipo de ascendência sobre as ideias que vão verter para o governo, para os legisladores, para a sociedade. A gente vai ver os cartórios estando nesse processo também. E, como eu disse, ainda que esse seja, de alguma forma, o mal necessário, não tem muito como acontecer de maneira diferente. A gente não vai ver aquele modelo de cripto, pelo menos não no curto prazo, sobrepondo o sistema financeiro internacional sem que nada seja feito. Vocês acham que, olhando aí agora um pouco para frente, a gente vai ter, em algum momento, uma convergência de, vou chamar aqui de praças digitais, para que a gente, como eu estava conversando aqui com vocês, consiga aglutinar um número razoável de pessoas? Vocês acham que essa nova praça digital ela será conquistada de baixo para cima? Ela será incorporada talvez por uma plataforma como a Meta? Quem vocês acham que vai liderar esse processo nos próximos anos? Eu não vejo isso acontecendo com a Meta, com aquela ideia inicial de uma moeda através de um consórcio. Difícil que isso aconteça. A gente viu algumas corretoras muito grandes derretendo nos últimos meses. Isso sem dúvida, traz um impacto importante no mercado, porque fortalece alguns daqueles gatilhos que você trouxe, que estão associados ao processo de confiança. Então, eu realmente não vejo isso acontecer sem que haja uma participação dessas grandes empresas que acabaram se estruturando em torno das criptos. Eu espero que os grandes mercados de criptomoedas consigam alcançar a reputação e trabalhem para que essa reputação chegue, para que a gente tenha mais segurança nas transações, para que as carteiras não sejam roubadas, para que o dinheiro não esteja associado ao tráfico de drogas, para que o sequestro em ransomware, esses ataques de ransomware não sejam sempre pagos em criptos, porque fica com aquele estigma de que cripto não tem rastreabilidade. Enfim, existe um viés psicológico que é o viés da retrospectiva, que faz com que a gente entenda que alguns eventos passados eram mais previsíveis do que eles realmente eram. A ascensão das criptos, ela não era tão previsível, pelo menos não na velocidade que foi, mas ela era previsível. A gente consegue imaginar algo que sobrepõe ao sistema financeiro internacional, que se faça valer da tecnologia, que tenha um uso percebido, como acontece nos jogos, ganhando a sociedade. Quando a gente enxerga esses elementos, a gente fala, não, beleza, dá para imaginar isso ganhando espaço. Só que quando a gente olha para trás, parece muito claro. Na hora que as coisas estão acontecendo, quando o filme está no momento da filmagem, não é tão claro assim. E o que a gente está vivendo nesse momento é uma etapa de reconfiguração.
Daqui a algum tempo, talvez a gente olhe para agora, para esse momento de 2022, e olhe e pense, poxa, era muito claro o que ia acontecer. Só que na prática, como você bem gosta de dizer, Rafa, a gente precisa construir essa questão. Não dá para entender ainda muito claramente como as coisas vão sem que haja uma ação efetiva de quem está capitaneando esse processo. Senão ele vai ser alijado e aí ele vai pertencer aos grandes players do mercado. Tu falou uma coisa que é bem legal, né? É de evolução. Quando a gente olha e ganhar a confiança, vamos olhar para trás. Um dia surgiu um pedaço de papel que eu assinava uma promessa de que aquele pedaço de papel, se eu apresentasse no banco que me deu aquele pedaço de papel, o banco iria pagar. E para quem talvez não lembre, alguns talvez vão conhecer, vão lembrar disso, o cheque brasileiro era um dos mais seguros feito no mundo. O cheque americano não tinha nem o negócio de validação, de verificação. E aí o Brasil, tinha um cheque melhor. Depois começamos a ter problemas de confiança, porque o cheque voltava. Criou-se um sistema de validação de cheque. Criou-se um sistema que imprimia cheque. Veio a evolução do pedaço de plástico. Teve loja que falava o seguinte, me dá 12 cheques, mas não aparece com esse pedaço de plástico na mão. Porque ele não confiava. Pararam de confiar no cheque, passaram a confiar no pedaço de plástico. Agora a gente viu, o plástico está perdendo o poder dele, porque a gente está vendo pagamentos instantâneos de extrema eficiência. De novo, a gente está evoluindo. E aí a gente está vendo agora a pressão dos criptoativos dizendo, sistema de pagamento, se vocês não melhorarem, olha aí, a gente vai dominar. Vai haver um domínio? Acho muito difícil, é muito difícil. Porém, força os grandes players a melhorar, dá chance para novas fintechs a melhorar. E, de novo, sempre em trabalho conjunto. Se não fosse o Banco Central do Brasil e desenvolver o Pix, muita fintech estava na mão de grandes instituições bancárias. Muitas exchanges ia ter as contas encerradas e não ia conseguir realmente ficar no mercado. Mas isso também acaba mostrando o que do mercado? A gente está vendo exchanges melhorando o processo de KYC, melhorando o processo de funcionamento, tentando dar mais garantias ao cliente. Eles também estão aprendendo com o mercado. Qual é a próxima evolução? A exchange ser uma fintech. Qual é a próxima evolução? O banco também ter a parte exchange lá dentro, como o Itaú está fazendo, como o Nubank está fazendo, como o Inter está fazendo. Então a gente está vendo o mercado evoluindo por conta da sociedade, por conta de que o cliente vai lá no Itaú e fala, mas eu não consigo comprar criptomoeda aqui. Então eu acho que todo esse conjunto de evolução é legal, mas assim como o cheque para o cartão, para o pagamento instantâneo, por aproximação NFC, vai demorar aí uns 10, 15 anos para que a gente veja isso acontecer. Então, essa evolução toda, lá no metaverso, eu vou olhar para a camiseta, bingo, comprei a camiseta, daqui a algumas horas alguém entrega. Então, toda essa evolução vai precisar um pouquinho mais de tempo, mas a melhor parte, a tecnologia está feita. Ela foi construída lá na década de 70, com o TCP/IP, que depois de 95 veio a internet, e agora a gente está vendo o real uso dessa tecnologia. Pessoal, chegamos aqui no finzinho do nosso papo. Queria agradecer muito a presença de vocês. Recomendar que quem estiver interessado na história do dinheiro, tem um artigo muito legal na nossa revista, contando esse passo a passo, desde lá de trás até os dias atuais. Então, recomendo que vocês visitem o nosso site, mittechreview.com.br. E eu acho que fica aqui o recado, né? Por mais tecnologia, por mais racional que isso tudo pareça, no fundo, a gente está lidando com humanos. Humanos são mais emotivos e instintivos do que a gente acha que é. Então, vale a pena a gente ficar ligado nesses aspectos aqui que o André trouxe, dos vieses, da gente pensar psicologicamente, socialmente, como a gente vai construir esse novo mundo. Obrigado, gente. Boa noite.